Olá, olá! Já estamos aqui em direto para mais uma conversa sem filtro! Yeah! Então, vou ver se consigo colocar aqui o tema, escrever aqui o tema. Então, nutrir o corpo ou alimentar as emoções. Então, vamos lá ver se eu consigo fixar aqui isto, que é o tema de hoje. A fixar. Boa, já está aqui o tema que vamos falar hoje, que vai ser assim um tema muito importante para nós tomarmos consciência e a percebermos muitas coisas. Então, deixa ver se a minha convidada já está aqui, Kelly Diane Bragunci. Ela já está aqui. Eu vou ver pedido, vou chamá-la aqui. Lá. Vamos lá, vamos lá. Ver se ela entra. Estamos a dizer aos seguidores. Olá! Olá, me ouvem bem? Estou a ver e ouvir. Ótimo. Ótimo. Como vai, querida? Boa noite. Olá, boa noite, que bom que estás aqui em direto comigo. Obrigada, antes de mais, por aceitares este convite, fazeres esta live e falarmos neste tema que eu acho que é um tema muito importante. Mas eu gostava que, em vez de ser eu a apresentar-te, fosses tu a apresentar-te e falares um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho, para depois começarmos aqui uma conversa e eu te fazer aqui algumas perguntas que eu acho que vão ser muito importantes para quem está aqui. Então, olha, vão entrando, vão sentando confortavelmente e assistindo, e aquilo que nós vamos pedindo é que partilhem com outras pessoas que no aviãozinho que partilhem esta conversa, porque eu acho que nós estamos aqui a fazer esta live e também a dar do nosso tempo e do nosso conhecimento e também podemos responder aqui algumas questões, às vezes tirar algumas dúvidas, trazer consciência, clareza, direcionamento para alguém que esteja aí, que se identifique e então a moeda de troca é só a partilha, está bem? Então, Lido, fala-me um bocadinho de ti, do teu trabalho e apresenta-te. Alô, Para a muito nossa obrigada. conversa sem filtro. Muito obrigada, minha querida, pelo convite. É uma honra, né, estar aqui batendo esse papo com que vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante profunda e que pode ajudar muitas mulheres que, enfim, que se conectam com a nossa fala aqui. Antes de mais, quero agradecer e dizer para as pessoas um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou nutricionista, sou brasileira, como vocês podem perceber pelo sotaque. Eu vivo cá em Coimbra há 4 anos porque atravessei o Oceano Atlântico para fazer um doutoramento em psicologia. Sou nutricionista há 16 anos e sempre trabalhei desde o final da minha formação com atendimentos clínicos focados para mulheres que têm um sofrimento profundo com a comida e, nomeadamente, perturbações alimentares, né? Perturbações do comportamento alimentar. E a partir de 2019 eu descobri uma coisa que transformou a minha vida, a minha relação com o meu corpo, que é o cultivo do mindfulness e da autocompaixão. Uhum. E para além disso, eu descobri o que isso, além de mudar a minha vida, tinha um potencial muito grande de mudar a vida de outras mulheres que sofriam também. Porque não sei se você sabe, mas a autocompaixão é a arte do bem sofrer, né? O descobrir maneiras de cuidar de si mesma e de se acolher enquanto a gente vive aquilo que é inevitável e que é inerente a ser humano, que é o sofrimento. O sofrimento é a única coisa deste planeta que é inevitável para todos os seres, independente de cor, raça, de credo, de nacionalidade e de classe social. Então, todas as pessoas sofrem. E quando a gente consegue desenvolver a nossa capacidade de acolher esse sofrimento, a gente consegue atravessar, né, esse oceano, essa tempestade das emoções difíceis de uma forma mais digna, mais inteira.
porque é inevitável que assim seja. E então eu descobri que existem estudos, existe uma ciência por trás da autocompaixão e eu comecei a estudar o efeito do desenvolvimento dessa habilidade do cultivar a atenção plena, de cultivar a presença, e a capacidade do bem sofrer no tratamento das perturbações alimentares. Então, eu sou aí tenho algum conhecimento sobre as emoções e algum tempo de jornada nessa questão, nesse tema que nós vamos falar aqui hoje. Sim. Então, olha, obrigada por te apresentares e falares um bocadinho daquilo que tu fazes e do teu trabalho. E agora eu vou aqui começar-te a pôr aqui algumas questões dentro daqui do nosso tema, porque eu acho que é muito importante, porque a maior parte das vezes nós não nos nutrimos, não é? Saudavelmente, e alimentamos completamente as nossas emoções. E mais mulheres como nós, que estão na perimenopausa ou na menopausa, isso acontece muito e é muito mais difícil. Muitíssimo. É mais difícil. Então, a minha primeira pergunta, eu vou olhar aqui para o lado, porque eu tenho as perguntas escritas, não é? É mesmo assim, é uma conversa descontraída, mas tem aqui alguma organização. Lá está o feminino, a fluidez, e o masculino, a estrutura e a organização. Faz parte. E é isso que Claro. está. Super equilíbrio. Então, para ti, qual é a diferença entre nutrir o corpo e alimentar as emoções, Lid? Essa pergunta é ótima, é muito profunda, muito, muito mesmo. Qual é a diferença de nutrir o corpo? Nutrir o corpo é uma coisa muito objetiva e não necessariamente envolve emoções. É quando simplesmente eu sinto fome e eu respondo a esse estímulo da fome. E normalmente, quando eu sinto fome, depois que eu como, aquilo some, aquilo desaparece. Ok. E alimentar as emoções já é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Porque alimentar as emoções, eu sempre digo que é dar um medicamento para febre Hum, sem resolver a raiz do problema. É como se nós tivéssemos uma infecção na garganta, por exemplo, e essa infecção desse febre. E a gente vai lá, toma um antitérmico e resolve a febre, mas não resolve o problema de base, que é a dor da garganta. da garganta, sim. E comer em razão das emoções é mais ou menos isso, é dar um paliativo para um problema sem resolver a raiz do problema. E como é o comportamento de quando a gente come, E, quando a gente toma um antitérmico? Depois que aquilo passa o efeito, eu quero mais daquilo, eu quero mais daquilo, eu quero mais daquilo. E comer, alimentar as emoções é isso. Eu como porque eu tô triste, porque eu tô ansiosa, porque eu tô entediada, porque eu tô frustrada, porque eu tenho raiva, e eu como. Veja, então a gente está falando aqui de uma variedade imensa de emoções diferentes, distintas, que vão se manifestar no nosso corpo de forma completamente distinta, mas eu dou sempre o mesmo remédio, que é a comida. certo. Ok. E aí o que acontece? Aquele estímulo não resolve, aquela vontade não passa, porque daqui a pouquinho, quando eu sinto que aquilo não resolveu o meu problema, eu quero mais, porque eu quero alívio. Então, quando a gente está alimentando as emoções, a gente está se distraindo daquilo que realmente importa, que é ir até as emoções de base, que é olhar para aquelas emoções de forma corajosa e descobrir o que que ela está tentando me dizer, porque as emoções, de alguma maneira, nos guiam. Sim, 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 sim. São bússolas para mostrar para a gente que há alguma necessidade não atendida. Então, por exemplo, quando eu como porque eu estou frustrada, essa fome é uma fome de uma frustração de vida, muitas vezes. Ela está escondendo ali emoções que podem ser, ou experiências que podem ser muito úteis para me guiar na minha jornada, para me fazer tomar outras decisões, fazer outras escolhas. Só que a comida é um ótimo distrator. Porque enquanto eu estou ali alimentando as minhas emoções, eu não preciso olhar para a minha emoção de base, porque ela está me gerando desconforto, mas nem tanto assim a ponto de eu precisar me movimentar para resolver isso. Sim. E como nós alimentamos, não é? Momentaneamente fica satisfeita, não é? Então ó, tenho esta emoção, não quero olhar para ela, não é? É mesmo assim, vou comer isto porque isto vai passar. Vai me Passa. acalmar. E isso pode ser uma grande armadilha, porque eu posso parecer que eu estou me tratando bem, por exemplo, eu já estou tão farta do trabalho, eu mereço comer uma comida boa. Sim.
E aí ela entra naquele lugar do merecimento. Fica parecendo que nós estamos sendo compassivos, cuidadosos conosco mesmo. Sim. Mas não é. É As porque pessoas depois confundem. fugimos muito para aquela desculpa de ai, eu hoje mereço, ai, eu hoje posso, ai, só por hoje não faz mal, não é? Ai, é só uma coisinha, eu amanhã depois vou, já passou, já vou olhar de outra forma, não é? E é assim, bocadinho a bocadinho, não é? A permissão, nós vamos andando e arrastando aquilo que precisa de ser visto e olhado, não é? E quem fala de nutrição, de comida, fala de outros vícios, não é? E tu também tens Completamente, completamente. pode ser um vício qualquer, como pode ser o tabaco, como pode ser uma droga, como pode ser, sei lá, o desporto, o sexo, porque isto é até a mesma, eu acho que é um bocadinho. É uma fuga, uma válvula de escape. É uma fuga. E nós hoje estamos a falar na comida porque a comida é uma coisa que se calhar a maior porcentagem está na comida, digo eu, não? E eu diria que é o mais para onde as pessoas extravasam, fogem, porque é acessível, é legalizado, Sim, 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 sim. resolve, o acesso é fácil, é relativamente barato. E só que é livre de consequências? Não, porque então eu vou começar a lidar com obesidade, com uma insatisfação corporal, com uma glicemia alterada, com uma dislipidemia. E eu vou começar a ter problemas de saúde sérios porque eu estou sendo excessivamente permissiva comigo, acreditando que eu estou sendo bondosa. Mas na verdade não é. Se eu sou excessivamente permissiva, será que eu estou sendo bondosa comigo mesma? Vamos olhar para uma mãe. Uma mãe excessivamente permissiva com o filho, ela está sendo educadora? Não, não. Sim, claro. Basta nós fazermos essa reflexão, não é? Se nós fôssemos mãe de nós mesmas, é só isso, não é? É um bocado. Não permitíamos certas coisas, mas nós fazemos-las, não é? Exato. E nós vamos acabando nos repetindo. Então, essa coisa do olhar para as emoções exige de nós uma postura muito da responsabilização e de sair da vitimização. Certo. Olha, eu tinha aqui uma pergunta, mas eu acho que em parte nós até já respondemos que era o que é que está por trás daquela fome que aparece sem ser fome física. Dá-me exemplos. Alguma necessidade não atendida, por exemplo. Dá exemplos para quem está aqui a ouvir, consiga identificar-se às vezes até, olha, eu sou esta pessoa. Não é? E podes falar para mim, porque eu também, eu acho que nesta idade, eu nunca alimentei, agora vou aqui partilhar um bocadinho da minha história, eu acho que nunca alimentei tanto a minha fome emocional como agora. E Uh, tem, e tem uma razão para isso, no teu caso da menopausa. Exatamente, eu ia também falar isso, qual era aqui a idade, se calhar quando nós somos mais novos, não é? Não há tanto esta alimentar as emoções, mas quando somos mais velhos, mais velhas ou numa idade, não sei se tu consegues relacionar ou se há algum estudo. Sim, uma questão da fisiologia do nosso corpo humano. É uma alteração hormonal que vai fazer com que nós alimentemos com mais frequência, assim, as nossas emoções. Mas pode acontecer com pessoas mais novas. Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, comportamentais, mas nesse caso da menopausa, tem fatores hormonais que Sim, afetam essa nossa relação com esse comer emocional. Por exemplo, eu vou dar exemplos de como o que está por trás dessa nossa fome emocional. E via de regra, alguma necessidade não atendida, não preenchida, tá? Ou porque a minha incapacidade de simplesmente gerir essa emoção de uma forma alternativa. E então eu busco a comida como uma forma de acolhimento, proteção, companhia, alívio, anestesia, enfim, com diversos objetivos diferentes. Mas é, quando a gente. Vou dar alguns exemplos, que é o que aparece com muita frequência no meu trabalho, né? Das minhas clientes. Geralmente, alguma insatisfação no trabalho, alguma frustração ou não valorização, especialmente quando a gente está falando de mulheres, as mulheres elas tendem a ser muito cuidadoras das outras pessoas, doadoras. sim. Elas cuidam dos filhos, da casa, dos pais, do marido, de todo mundo. Nós somos formadas, nós, né, desde muito Sim. jovens, somos ensinadas. Qual é o primeiro brinquedo que nos dão quando nós somos crianças? Uma boneca, para a gente aprender a cuidar. Nós A gente somos cuidar e tratar e vestir e alimentar e fazer tudo aquilo, não é?
Exato, exato. E nós não somos ensinados a olhar para os nossos desejos. O que que os meninos fazem desde jovens? Eles imitam profissões, né? Eles são aventureiros, eles são bombeiros, eles são motoristas, policiais e etc. As mulheres são cuidadoras. Uhum. E então eles são incentivados, os homens na nossa cultura são incentivados a ir atrás das suas aptidões. Nós não, nós somos ensinadas a atender às necessidades das outras pessoas. E quando olhamos para as nossas necessidades, somos chamadas de egoístas. Certo. Porque, não, não, mas você está sendo muito egoísta, priorizando a sua carreira e deixando seus filhos de lado, ou adiando a maternidade. Não, mas você está sendo muito egoísta quando você não faz o jantar para o teu marido. Coitado, ele chega em casa cansado do trabalho. Por que que você não pode fazer o seu jantar? Mas você também está cansado, você também trabalhou o dia todo. Sim. Né? Tem uma entrevista que eu vi há pouco tempo aqui na internet, um conteúdo mostrando, entrevistando homens, o que eles fazem quando eles chegam do trabalho e o que as mulheres fazem quando elas chegam do trabalho em casa. Quando elas chegam do trabalho, elas trabalham, só Sim. que na outra jornada, né? Homens, quando chegam em casa, descansam, eles não têm essa preocupação. E Sim. aí, quem cuida das mulheres que não são cuidadas? A comida. A Pois é, comida. é verdade. A comida cuida. É engraçado, tu estás a dizer isso, porque eu tenho muitas amigas, eu por acaso não tenho muito esse hábito, mas sei, pronto, conheço algumas pessoas e tenho algumas amigas que gostam muito, que quando estão a cozinhar, têm muito aquela coisa de, ai, vão comendo qualquer coisa, bebendo vinho. E eu acho que é uma forma de, como estão a cozinhar, lá está, estão a fazer a comida, não é? Vão sempre alimentando essa falta de eu estou a nutrir e para ser nutrida não me chega só a comida que eu vou comer juntamente com a família, mas eu começo ali a beber, a comer, sabes? E isso torna-se um vício. Completamente. Tudo aquilo que a gente faz e que repete e que traz alívio, de alguma forma traz recompensa, nós ficamos ótimas em fazer. E é por isso que quando nós somos crianças, quando a gente chora, tá frustrada, quando sofremos, o que que as pessoas dizem pra gente, as pessoas mais velhas? Ah, não come não, toma aqui esse docinho, vamos comer uma coisinha, vamos. Então, desde criança nós somos ensinadas, por exemplo, toma uma vacina. Ai, vamos comer tomar um gelado, né? Vamos ali fazer alguma coisinha. Então, nós aprendemos que a É comida a gratificação vem sempre pela comida. E eu sempre, vou dar um sempre. exemplo muito engraçado. A minha mãe tem sempre, quando os meus filhos, nós vamos lá almoçar, a minha mãe dá sempre uma tablete de chocolate aos meus filhos. Sempre. Sabes o que é sempre? Os meus filhos, imagina, chegam a casa, ai, vou à casa da avó. Eles vão lá alimentar, vão buscar a tablete de chocolate como uma forma de nutrição de alguma forma. Ah, por quê? Porque a casa da avó tem o que? Afeto. Então, ela E tá ancorando neles essa experiência de que a comida significa, que a comida é afeto, que o açúcar é o quê? é, Né? é o conforto, é o É afeto, o é o conforto, é o apego, aconchego. chego. E por que que Isto é, nós olha, vamos desenvolver... Perdão, desculpa. desculpa, quem está aí a ouvir é muito importante e vá partilhando. E nós temos aqui algumas perguntas cá que eu já gostava que tu fosses Tá? também, que é, se percebermos que estamos a alimentar as emoções, o que fazer para evitar esse comportamento? É ótima essa pergunta, excelente. Vamos lá. E aí eu quero abordar não só essa coisa do aprendizado, do que a comida ela alivia e ela é uma forma de nós preenchermos as nossas necessidades não atendidas. Eu quero trabalhar também uma outra questão que é o viés da menopausa. O que acontece na menopausa e na perimenopausa que faz com que a gente busque a comida de forma mais emocional? Acontece no nosso cérebro uma alteração muito importante. Quando nós estamos no climatério, né, que é aquela fase em que nossas hormonas femininas elas caem um pouco, né, os níveis baixam, principalmente progesterona e estrogênio, mas sobretudo estrogênio, nós começamos, o estrogênio ele tem várias funções no nosso organismo. Várias delas, né? Não é só a fertilidade que o estrogênio é responsável pela nossa fertilidade, pela nossa menstruação. O estrogênio ele regula a nossa capacidade de reter cálcio nos ossos, ou seja, na nossa força óssea muscular.
O estrogênio, ele regula a proteção cardiovascular. Então, quando a mulher entra na menopausa, o risco dela ter um infarto, algum problema cardíaco aumenta, ela está mais exposta a isso. Uhum. E lá no cérebro, o estrogênio atua num sistema que se chama o sistema hipotalâmico, que é o sistema de recompensa. Então, ele é um freio para o nosso sistema de recompensa. Nós conseguimos resistir mais aos impulsos para comer, ao descontrole com a comida, quando nós temos estrogênio chegando lá no nosso cérebro. E na menopausa, com essa queda do estrogênio, a gente perde essa capacidade de regulação. Então, nós vamos buscar a comida de forma emocional muito mais frequente. E o que fazer, Lidiane? Meu Deus, que desespero! Isso, gente, isso é do envelhecer, não tem como reverter isso. É compreender que isso acontece com mais frequência e tentar gerir o ambiente. Deixar menos expostas aquelas comidas que a gente normalmente come em descontrolo, ter menos disponibilidade, né? Não precisa proibir completamente, mas não deixar uma barrita de chocolate inteira, gigantesca disponível para você, se você normalmente não tem capacidade de parar com 2 tabletes, por exemplo, com 2 quadradinhos. Então, não tem a disponibilidade, melhore a oferta daqueles alimentos mais saudáveis. Outra coisa que ajuda muito e que regula essa falta do estrogênio, atividade física, o desporto, Sim. né? Então, fazer atividade física melhora muito os níveis dos nossos neurotransmissores lá no sistema de recompensa. Então, a atividade física também traz uma sensação, não o durante, mas o depois, porque o durante é bem custoso para nós, mas o depois libera hormonas, né, os neurotransmissores que vão causar essa sensação de bem-estar que a comida faria. Então, a atividade física, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, com os antioxidantes, com os alimentos que são os protetores da nossa saúde cardiovascular, das nossas hormonas, do envelhecimento em si, vai fazer com que a gente reduza esses episódios. Então, cuidar da qualidade da alimentação é muito importante. Praticar o desporto é muito importante. E tem um outro detalhe que piora na menopausa: os calorões e a falta de sono, a dificuldade para dormir. Quando nós temos insônia, nós não produzimos o hormônio da saciedade, que é o GH. Então, a gente vai sentir mais fome ao longo do dia. Quando a gente não dorme bem, Sim. nós vamos ter mais fome durante o dia. Então, ter cuidado com tentar dormir melhor, fazer a higiene do sono, e o exercício físico faz com que melhore também a qualidade do sono. Olha, aqui ainda respondendo aqui à Arcoar, que não sei o nome, é que está, que ela está aqui, o que fazer para evitar esse comportamento? Talvez também substituir por alguma coisa que nós sabemos que é saudável. Ou seja, se eu tenho uma fome emocional, não é? Imagina, em vez, olha, tenho fome, vou beber um copo de água ou vou beber um chá, por exemplo, que é uma coisa que eu sei que, se aquela minha fome é emocional, não é? Então a forma que eu vou combater isso é trocar por olha, ou então imagina, vou subir as escadas 2 ou 3 vezes, ou vou caminhar, tenho aquela fome, apetece-me comer, olha, vou ler uma página de um livro. Substituir ou distrair-me para Ter não. a consciência que é uma fome emocional já é um bom caminho, porque pelo menos a gente não responde a isso comendo, porque na maior parte das vezes nós vamos responder comendo. E Ah, depois vem a culpa. é logo. Então é só reconhecer. Quando eu tô com aquela fome que me apetece comer o mundo, eu penso, mas será que eu realmente preciso ou são as emoções? E Olha, então abro o armário e tenho aquela coisa, ai, apetece-me comer uma bolacha. E depois chego lá ao pacote, olho para o pacote e digo assim: Liseta, tu precisas mesmo disto? Não isso, precisas. essa pergunta é chave. Muito, eu perguntar, precisas da bolacha? Não, não precisas. E digo, olha, obrigada bolacha, mas eu não preciso de ti. Vai para o armário e vou, tipo, olha, vou beber um copo de água que fica um bocadinho melhor e A frase perfeita é: eu preciso disso ou do que eu realmente preciso? exatamente, sim. Isso é muito importante. Olha, e temos aqui outra pergunta que é: durante uma altura, não é uma pergunta, é mais uma partilha. Durante uma altura de muito stress, esta fome emocional piorou. Engordei quase 10 quilos. Hoje está bem melhor. Que é a Ana Vaz que está a responder. Claro, nós vamos Perfeito.
consciência e vamos também fazendo diferente, não é? Claro, claro. E durante o estresse, nós temos um aumento no cortisol, que é o hormônio que aumenta a nossa glicemia, a insulina, e a gente vai comer mais mesmo, porque também é fisiológico. Mas à medida que a gente gere esse estresse e volta a fazer atividades que vão preencher essa nossa vida com mais sentido, né? Então, reduzir a carga de trabalho, deixar o problema do outro com o outro, tentar parar de tentar resolver a vida das outras pessoas, Exatamente. cuidar somente dos nossos problemas, porque já temos muitos, já ajuda bastante. Então, vamos aqui a mais uma pergunta. Se tiverem gostado da nossa conversa e acharem que é útil, faz favor de enviar mais mulheres para virem para aqui ouvir, porque isto é muito importante. Acreditem que nós mulheres precisamos muito de ouvir acerca disto de nutrir o corpo ou então alimentar as emoções, porque é muito, muito importante. Olha, porque é que há mulheres que fazem tudo certo? Imagina que acho aquela coisa, eu estou a alimentar-me super bem, super certinha, estou super alinhada, a ter uma alimentação espetacular. E mesmo assim não conseguem emagrecer. Essa é uma pergunta de ouro. Todas as pessoas. É o cálice sagrado, o segredo, o santo graal. Tem muitas razões. Ela é muito complexa de responder essa pergunta, porque algumas pessoas de fato fazem tudo certinho e eu tenho pacientes assim que estão fazendo absolutamente tudo, tudo, tudo certinho e eu posso endossar que de fato elas estão fazendo tudo certinho, não conseguem emagrecer. Tem várias razões para isso. Primeiro, nosso corpo tem a ver com genética, com metabolismo, tá? Então, nós, ao longo da vida, aprendemos, evoluímos para sermos pessoas que poupam energia. Então, é só porque nós poupamos energia ao longo de períodos que faltou comida na nossa evolução, nós conseguimos sobreviver, chegarmos até aqui. Só que hoje a gente vive num mundo em que não falta comida, pelo contrário, temos comida em excesso. E então, o nosso corpo ele lida mal com os excessos de calorias e nós acabamos poupando. Uma outra possível explicação tem a ver com o metabolismo, que é quando eu tenho uma tendência a ter uma resistência à insulina, um pré-diabetes, eu tenho históricos na família histórico familiar de diabetes, eu vou ter uma tendência a ter uma dificuldade maior de perder peso e eu preciso controlar minha glicemia. Enquanto a insulina estiver alta, a glicose estiver alta, por mais que essa pessoa faça restrição calórica, ela não consegue perder peso. Então precisa tomar medicamento na maior parte das vezes. Por mais que a gente resista e fale, ai meu Deus, mas eu tô tentando e tá muito difícil. É medicamento mesmo. E é só quando a gente regula a insulina e a glicose, a gente consegue perder peso. E temos a outra coisa, uma outra razão, que é a razão mais comportamental. A gente acredita que está fazendo tudo certo e às vezes eu estou, de fato, me alimentando melhor, com mais qualidade, mas eu não estou gastando mais energia do que ingerindo. É uma questão de calorias. E o que faz nós emagrecermos é fazer déficit calórico. Então, eu posso estar comendo lindamente, eu posso estar comendo sem doce, sem frituras, estou comendo muita fruta, verdura e legume, mas o volume da comida que eu como é grande. E então, se eu não faço o déficit calórico, eu não consigo reduzir. E aí, nesse caso, precisa de um acompanhamento nutricional mesmo, porque precisa calcular calorias, precisa de um plano alimentar mais estruturado para que essa pessoa consiga, de fato, fazer esse déficit calórico e todo o esforço que ela está investindo em perder peso, em emagrecer, Sim. vale a pena gerar resultado. Olha, eu gostava de acrescentar aqui uma outra na minha visão mais À terapêutica, vontade. não é? Na minha visão mais terapêutica, porque é que muitas mulheres fazendo mesmo tudo certinho, direitinho, direitinho, instante aquela alimentação mesmo correta, há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, também é sistémico, que tem a ver com permissão. Sabes? É eu não me permitir ou não permitir o meu corpo a ir para aquele estado. Eu acho que a permissão aqui, a não permissão, é uma crença e é um bloqueio muito grande para muitas coisas. Muitíssimo. E é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que são leais aos familiares, que têm uma relação ruim com a comida, a mãe, os pais, as mulheres da família, que têm uma relação ruim com a comida, e eu não posso ser bem resolvida, eu tenho que ser como a minha família.
Exatamente, é um bocadinho por aí. Eu acho que, e esta permissão de, ai, mas eu faço dieta, eu faço desporto, sabes, conto as calorias e não sei quê, e peso tudo e faço não sei quê. Eu acho que depois a não permissão para o corpo, não é para nós emagrecermos, ou lá está, ou não olhar para as emoções como nós há bocado olhamos, ou para outras crenças, para outros bloqueios, isso também faz com que as mulheres não consigam, às vezes, atingir aquele estado. Isso acontece sempre numa altura da vida, Sem mais dúvida. tarde ou mais cedo, há sempre aí não é? Há sempre Sim. uma situação de não permissão. É um bocadinho por aí, eu acho. E se calhar nesta fase da menopausa, que é uma transição, perimenopausa, menopausa, é uma transição grande, não é? Em termos de corpo, é quase como nós sairmos da nosso corpo de menina para a adolescente, para a mulher, não é? Há uma transição, uma transformação grande. E nós fazemos esta transição gigante. Deixamos de ser as meninas e passamos a ser as mulheres, corpo de mulher, não é? Para poder gerar vida e essas coisas. E depois passamos numa outra grande transição, que é a de Da mulher, mulher para anciã, né? da Que é mulher aquela mais mas é experiente. uma mulher que tem capacidade de gerar e criar vida, não é? A vida em termos de vida física, né? Dar à luz, nós vamos para uma outra fase mais avançada da nossa vida e há toda uma preparação e há muitas coisas que nós não. Primeiro, há muitas mulheres que vão para aquele estado que não querem envelhecer, eu não quero ir para não quero ir para esse lugar. Ai, não quero ir para agora ir para a anciã, para a ser velha, para o meu corpo está a mudar, eu não sei, não estou a saber lidar porque eu quero ficar sempre jovem. E isso em nós emocionalmente já mexe muito connosco, não é? O corpo mexe connosco. E depois é essa não permissão, não é? Ai, eu agora não posso permitir, olha, ou não permito alterar o corpo, ou eu abro-me a alterar e o meu corpo muda muito, ou então eu não tenho, não dou essa permissão e fico sempre naquele estado. Aí depois vou para aquela história, porque a minha mãe já era assim, a minha avó também, e o cão e o gato e o periquito, e até lá toda a gente era assim, por isso eu também vou ser assim. E eu não engordo ou não emagreço ou não tenho este corpo porque na minha família ninguém tem ou whatever. Mas eu acho que aqui a permissão para ir para esse lugar acho que é muito grande. Acho que é uma É. das causas também que é não. Concordo completamente contigo. Existe uma questão cultural, né, muito presente na mulher, a relação da mulher com o corpo. Por exemplo, essa história do, eu casei e engordei. Tem um livro que fala muito sobre isso. É um livro que tem uma visão mais psicanalista de uma inglesa que se chama Susie Orbach. E aí ela diz que é clássico, não é. Diz como é que se chama o livro, podes partilhar aqui. Eu me esqueci o nome do livro, mas depois eu partilho com você. Mas ela diz que tá no inconsciente feminino engordar depois que se casa. Por quê? Porque a mulher ela deixa de ter o corpo como sendo atrativo sexual e ela passa, a função do corpo já não é mais ser sexy. A função do corpo é gerar uma outra vida. Ok, sim. E Sim. então ela não precisa mais estar no mercado para ser sexy, né? E depois, quando ela passa por essa transição do corpo maduro, né, feminino, da mulher para anciã, Hum. é uma crise, porque é como se a mulher ela perdesse o valor. Se ela não pode mais nem ser sexy e nem gerar uma vida, qual é o valor que ela tem? Exatamente. Só que isto são coisas que às vezes nós temos, ai, mas eu não é isso comigo, não é assim. Mas já está no nosso inconsciente. É a cultura, exato, é um É consciente coletivo. Exato. mesmo que a gente não queira, está lá, está na nossa ancestralidade, não é? Está. E aí eu vou dizer uma coisa para você, também abrindo aqui meu coração. Não tem sido fácil para mim envelhecer, exatamente por isso, por mais bem resolvida que nós sejamos como mulheres, de muito conscientes, estudadas né, do nosso, sabendo do nosso papel, muito, enfim, amadas, inseridas, bem inseridas em sociedade, não é fácil envelhecer e notar que o teu corpo já não tem o mesmo vigor e já não fazia as mesmas coisas de antes. E não processa bem as coisas. E é assim, como nós psicologicamente ou emocionalmente não conseguimos processar, o corpo também não.
o nosso corpo está na transição, não é? Se nós estamos, não queremos envelhecer e para nós é uma resistência porque o corpo está a alterar e nós emocionalmente resistimos a essa alteração, é normal que o corpo também vá criar É, essa resistência, perfeitamente. não é? Exato, exato. Eu E acho muito do sofrimento da menopausa não é nem só fisiológico, mas é cultural, é social. É essa crise da identidade do agora eu me sinto menos mulher porque eu não menstruo. Eu me sinto menos mulher porque eu não sou fértil. Mas, meu Deus, você está entrando numa outra fase da sua vida em que você também é fértil em projetos de vida, você é fértil na sua sabedoria. Acho que a gente precisa ressignificar essa coisa do perder o nosso valor. Nós nos tornamos um vinho caríssimo. Eu, Caríssimo. olha, e no meu eu trabalho com mulheres, eu sou mentora de mulheres, não é? E acompanho muitas mulheres e acho muito interessante que ouço muitas delas dizerem que eu estou a ficar velha e agora já é tarde para fazer seja aquilo que for. Nossa, não! E nesta semana eu atendi uma que me dizia isso. A idade está a avançar e agora já é tarde para mim. E eu, como assim? E eu, mas é tarde o quê? Como? E eu, Não. nunca é tarde. É tarde, isso não existe. Até pode ser até o último minuto da vida que suspende. Enquanto suspiro, o último suspiro, você pode fazer coisas. Exatamente. Você deve viver a sua vida, né? Uma vida alinhada com os seus desejos, com o seu propósito, enfim, Olha, claro. está a dizer que a sociedade também impõe esse pensamento. Completamente. A pausa já não serve para nada. E eu vou dizer aqui uma coisa muito importante. Pelo contrário, eu vou-vos dizer que nós, às vezes, aos 40 anos, queremos nos sentir realizadas. A realização, e eu que estudo isso e que estudo os ciclos da vida, amor, eu estudo os ciclos da vida, que é mesmo assim, eu vou-vos dizer que a realização só vem aos 60 anos. É que aos 40 nós estamos a construir, estamos a criar estabilidade. Aos 50 anos nós somos aquelas que vimos ousar, queremos fazer. Imaginem, se eu agora. Tenho que fazer uma live sobre isso. Eu acho que ia ser muito interessante. Era falar sobre as décadas, o que é que cada década. Ah, eu ia adorar, quero O que ver. é que cada década pede que nós trabalhemos e que nós olhemos, que é muito importante porque cada década trabalha uma área e diz para nós olharmos para um determinado sítio. E os 40 anos é muito criar segurança, criar estabilidade, criar estrutura, sabes? Criar material, que é muito assim, é quando nós construímos se calhar algo mais. Depois aos 50 anos vem aquela fase do eu agora com 50 anos eu quero, agora vou fazer, é a fase da ousadia, que é aquela coisa. Agora a mim ninguém me vai dizer o que é que eu vou fazer, porque eu vou fazer aquilo que eu quero, porque eu já estou naquela idade, estou com 50 anos, agora quero ser livre, quero falar o que eu quero dizer o que eu quero, e agora ninguém manda em mim, eu quero ser livre e tal. É um bocadinho assim, é da Ai, quero fiz, chegar aí, hein? Quero chegar aí. e depois é assim um bocadinho, tipo, agora já tenho os filhos crescidos, já não tenho que estar preocupada, eu agora vou sacudir a poeira, que é um bocado assim, sabes? É os 50 anos para isso. E os 60 é outra coisa. Aí é que vem a realização. E as pessoas não sabem, mas se calhar os maiores feitos construídos ou o maior legado é feito a partir dos 60, acreditas? Eu super acredito. Só que a nossa sociedade não. Não olha assim, não vê assim. Mas eu dava-te aqui montes de exemplos de pessoas que só construíram ou ficaram, imagina, aquilo que o legado foi construído, não é? Ou alguma coisa marcou a vida daquela pessoa que foi a partir dos 60 anos. Grandes coisas foram construídas pelas pessoas e deixadas pelas pessoas, grandes obras, grandes descobrimentos, grandes, sabes, a partir dessa altura. E Sim. nós queremos ser realizadas aos 40 anos, quando isso não é a nossa função. Sim, minha amiga. Olha, eu tenho paciente com 20 dizendo que não fez nada, não alcançou nada na vida. Eu falei, você não saiu das fraldas, minha amada. Você não saiu daqui? Como assim? Que você está querendo de realização? De que você não tem noção de quem você é ainda? Não tem nem maturidade Com fisiológica. realização, com satisfação. Não. Está aqui, Não. também está a dizer que se não foi mãe, algo está errado. Pois é, toda a gente nasceu para ser mãe. Mas só que não. Também é uma live que eu vou fazer sistemicamente sobre Claro quem que foi. não. E eu vou explicar o que é que significa quando uma mulher escolhe não ser mãe, tem uma razão sistémica inconsciente por trás disso, que é muito importante olhar. Só que as pessoas veem, não, é tipo, eu não quero ser mãe.
O não não é o não quero ser mãe, tem muita coisa por trás. Ou eu não conseguir ser mãe. As mulheres também se sentem muito, ai, mas eu quero muito engravidar, eu quero muito ser mãe. Só que lá por trás tem, a alma tem um outro propósito, sabes? Vem trabalhar e vem tratar outra coisa, mas aquela necessidade de ser mãe, porque essa coisa, se eu não for mãe, parece que eu não sou, eu vou ser desleal às mulheres daqui. Só que o que a alma quer é mesmo, não é essa deslealdade, mas é uma interrupção de um padrão, estás a ver? A cura de um padrão. E as pessoas ficam. Pronto, mas isso era para lá, já estamos a desviar e não é esse o suposto. Vamos a outra pergunta. Bora. De que forma as emoções podem influenciar o corpo ao ponto de criar inflamação ou retenção? Completamente. Hoje a gente já não consegue mais separar a saúde mental de saúde física. É todo, ainda bem que nós chegamos nesse ponto evolutivo da nossa sociedade e também na ciência. A ciência, até a ciência, a psicologia, entende, não fala em somatização das emoções. Ai, que as emoções fazem parte do ser. E as emoções, elas têm função, inclusive, na regulação do sistema imunológico, das hormonas, na manifestação de doenças, no tratamento de doenças, na formação de várias questões e sinais e sintomas no nosso corpo. Então, por exemplo, apertar aqui, né, o bruxismo, que é ter apertar os dentes enquanto dorme, está totalmente relacionado à ansiedade, por exemplo, ou às emoções mais reprimidas. O sono está completamente relacionado às emoções. É, a cobrança, o excesso de crítica, a rigidez, o perfeccionismo, todos os nossos padrões de comportamentos, os padrões emocionais, eles vão se manifestar no nosso corpo. E todos esses padrões menos bons no nosso corpo vão se manifestar de forma a produzir hormônios do estresse que vão gerar processos inflamatórios no nosso corpo e, consequentemente, doenças, né? Doenças do tipo diabetes, e cancros, e enfim, diversas questões. Então, as emoções são parte de quem nós somos. E nós precisamos cuidar das nossas emoções tanto quanto a gente cuida da nossa aparência física. Certo? Então, é como escovar os dentes, falar das emoções, trabalhar na terapia, as nossas emoções, precisa ser tal e qual escovar, lavar os dentes. Sim. É isso. Eu acho que tudo em nós precisa da atenção, da mesma atenção. Não, não há nada que precise de mais atenção do que outra coisa. Eu acho que a nossa atenção tem que ser equilibrada em tudo em nós, não é? É um bocadinho Claro, que eu acho. claro, claro. Acho que isto é essencial. Outra pergunta. Que padrões emocionais vês com mais frequência nas mulheres que têm dificuldade em perder peso? Sobrecarga, culpa e vergonha. Dá-me exemplos. Exemplos. Sobrecarga, aquela mulher que quer resolver tudo de todo mundo, ela quer ser a assim, Salvador. todo mundo que tem um problema vai se aconselhar com ela, todo mundo É tem salvadora, não é? a salvadora, exatamente, minha amiga. A salvadora, ela come as emoções sempre, porque ela nunca olha para si, ela sempre tá olhando para o É outro. muito engraçado, porque isto depois é muita coisa aqui, é muito giro fazer a correlação das coisas. Normalmente as mulheres que têm o arquétipo muito marcado a salvadora, têm uma vibração energética, numerológica que está muito associada àquilo. E normalmente têm todas a mesma constituição corporal. E eu vou-te dizer o que é. Qual é? Todo o registro da salvadora bem marcada, sabes, é largadanca. Sim. Toda quase assim. Há muita. Aquelas mulheres que têm assim, uma cintura fininha e depois uma anca mais larga, têm um registro normal de serem aquelas que são a mãe de todos, Essa. salvadoras, as cuidadoras, sabes? É muito o perfil, Sim, sim, o sim. arquétipo está muito ligado a isso. O outro é aquela pessoa que tem vergonha de tudo, de si. Ela precisa se esconder. Ela é extremamente perfeccionista e crítica, mas isso por trás desse perfeccionismo e crítica tem também um orgulho muito grande. Ela não pode errar, ela não pode tentar, ela não pode experimentar. Então ela está sempre escondida. Olha, é muito engraçado que é a Salvadora. Eu até diria que é o arquétipo, eu chamo isto o arquétipo
o arquétipo da sombra feminina. São três. Os arquétipos das sombras, não é os arquétipos das sombras, os arquétipos em que as mulheres se mais conectam com as sombras e que perpetuam essas sombras. Sabes? Eu vou-te dizer os três. Que é, Conta. olha só, a salvadora, né? A salvadora que é intitulada a mãe. Salvadora é mãe. As mães, como salvam tudo, salvam todos. É a salvadora. É a perfeccionista e é a boazinha. Ah, era a próxima, que é a que sente culpa. Ela é boazinha, ela sente culpa por tudo e por todos. Amiga, então nós estamos alinhadas, porque Isto é os arquétipos em que as mulheres mais se conectam, mas pela sombra e ela não essa é da culpa, ela é a da boazinha, ela sente culpa por tudo. Ela pede desculpa por tudo, ela tem medo de incomodar, ela quer sempre ser muito útil, necessária às outras pessoas. Ela é diferente da Salvadora, ela não tem uma energia tão resolutiva, mas ela também está sempre pedindo licença, pedindo permissão para ser quem ela é, tá, né, se essa desculpando. é aquela que se encolhe. Isso, exato. É aquela que se diminui. A salvadora não, a salvadora é o contrário. É, a boazinha diminui-se, encolhe-se e sente-se insuficiente. A Yeah. salvadora acha que é a última bolacha do pacote, estás a ver? Porque salva toda a gente, só não salva quem ela tem de salvar, que é assim mesmo. Exatamente. Ou seja, a única capacidade dela de controle, ela não assume, que é o dela mesma, das E depois próprias decisões. vão vibrar muito na sombra destes arquétipos. E é assim, elas não vão buscar não vão buscar a vibração luz do arquétipo, nem o equilíbrio. Normalmente tendem a buscar Vivem na sombra do arquétipo. e vêm na sombra, porque vivem o quê? O exagero do arquétipo. É Isto era isso, minha uma amiga. conversa muito interessante para ter aqui. Eu acho que as mulheres todas deviam saber isto, porque, sabes, saber Para sair da sombra e ir para a luz, né? exatamente para deixarem de crescer boazinhas, perfeitas e salvadoras, por favor. Não, Então, cuida da tua vida, em resumo, né? Cuida da tua vida, para de querer salvar todo mundo, para de pedir licença, permissão para ser quem você é para de e querer agradar. para Ouve. agradar, assuma o BO de não agradar e tá tudo bem. Agrade a si mesma e tá tudo certo. Olha, eu gosto de uma expressão brasileira que é assuma os BOs, não é? Assuma os BOs, é isso mesmo. Assuma o BO que é ser você uma grande gostosa. Para, para de ficar na sombra do outro, né? É um Exato. bocadinho isso. Olha, e esta semana eu vi uma expressão muito engraçada. Uma expressão não, eu vi uma mulher aqui no Instagram a dizer uma coisa que é muito interessante e fez-me pensar que ela perguntava-lhe entre os sonhos dela, escolher entre os sonhos dela e o marido. E ela diz: Deus me livre, eu escolheria sempre em primeiro lugar os meus sonhos. Quero lá saber do marido para alguma coisa. Mas imagina, isto é um escândalo. Como é que alguém pensa em escolher primeiro os sonhos e depois o marido? E ela diz: porque o meu marido, que se não alimentar e não estiver me apoiar nos meus sonhos, ouve, eu descarto o marido. Ah, eu sei quem falou isso. Sabes quem Eu falou isso? sei quem falou isso. E eu que eu ouvi isso Ah, também. E basicamente, eu tô 100% de acordo com ela. não foi isto que ela disse, mas foi a mensagem que ela quis transmitir, que entre os sonhos e o marido ela escolheria sempre A os si sonhos mesma, a si mesma. e a si mesma. Exato. Ou seja, claro, mas isto na nossa cultura, em termos até em Portugal, é uma É coisa. egoísmo na cultura patriarcal. É egoísmo. A Sim, mulher escolher a si mesma é um pecado capital. capital, capital, é mesmo. É quase olha, a minha luz do meu ring light foi-se bem, não interessa. Agora, outra pergunta: qual é o, qual é o primeiro passo que uma mulher pode dar hoje para começar a sair deste ciclo que nós estivemos a falar? Imagina tudo aquilo que nós falámos até agora, o que é que ela pode começar a fazer? Eu diria que é assumir a coragem, ser corajoso bastante para olhar para as próprias emoções e compreender até onde elas podem levá-la. É surpreendentemente transformador quando você aprende que as suas emoções são as suas professoras. Sim. Eu diria mesmo que é sair da superficialidade, porque as mulheres têm muito isto, do superficial, estás a ver? Gostam muito de andar aqui na linha da superficialidade e é ir fundo na raiz Da dor, da da dor. dor.
Adoro. E a partir daí tudo muda e tudo transforma. Eu também concordo. E a última pergunta, porque já, pronto, eu disse isto era 45 minutos, mas ok, a conversa está boa e eu acho que é muito importante. Tá muito boa. Sim. A última pergunta é para uma mulher que se sente que já, que já tem tudo e continua no mesmo lugar, o que é que ela precisa mesmo de trabalhar em si? Se ela tem tudo e continua no mesmo lugar, ela precisa mudar. Ela precisa lidar com os vazios, porque não tá funcionando. Se ela tá insatisfeita de estar nesse mesmo lugar, tem alguma coisa que ela precisa buscar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa naturalizar enquanto seres humanos. A gente busca muito, e eu aprendi isso no estudo do mindfulness e do budismo, que é nós o tempo todo tentamos buscar uma felicidade que é completamente irrealista. Não existe um lugar, Concordo plenamente. não existe um lugar. É uma visão muito cristã essa do paraíso, né? Do eu estou aqui purgando para chegar no paraíso. Você pode encontrar a felicidade na completa falta. E a vida é essa ambiguidade. E é essa falta que vai nos mover, porque é dessa falta que a nossa evolução se alimenta, que a gente sai desse lugar. Então, o sofrimento com a comida é uma bússola, uma insatisfação no emprego é uma bússola, um casamento que não está indo bem é uma bússola de que você precisa ter coragem para se movimentar na vida, para sair desse lugar. E a dor é uma ótima professora para te fazer se mover a partir dessa falta, porque ter tudo é uma ilusão. Nós vamos estar sempre incompleto. Ninguém tem tudo. Não, isso é verdade. E é outra das coisas que eu vou voltar a repetir e que eu acho que é muito importante é permitir-se ir ao caos, sabes? Completamente. Ter coragem Pois para é o isso. caos. E estar no caos, só no caos é que tu consegues começar a criar uma ordem, começas a colocar as coisas em ordem. Agora, se tu não te permites nunca ir ao caos e andas a fugir do caos, não é? Porque lidar com as emoções é o caos. Nós, mulheres, somos o arquétipo do caos. Não é a lua, não é a Eu então dei o bagunça no nome. O povo já fica falando, Lidiane Bragunça é a que bagunça. Eu sou a pessoa que causa bagunça na vida das pessoas. Exatamente por isso. as mulheres têm a lua, não é? São conectadas com a lua, que com a lua, a menstruação é na lua nova, que está muito ligada, não é? É a fase que caracteriza a lua nova menstruar, que é o caos, que é a sombra, não é? Que é a escuridão, que a gente não vê nada, mas nós temos que nos permitir ir lá para nos vermos. É lá que nos encontramos, no silêncio, na reflexão, no recolhimento, não é? É lá que nós sentimos, nós intuímos, nós percepcionamos muita coisa, Exatamente. não é? E isso temos que ir aí agora, se andamos ocupadas e a fugir, não é? E por isso é que vamos para os arquétipos todos, que é da Salvador. Ai, vão distrair para fora, porque mais vale porque eu ir para o caos. Não, há aquelas pessoas que me dizem assim, eu não consigo estar sozinha, eu não consigo estar em silêncio, eu não consigo meditar. As mulheres dizem muito isto, eu não consigo, isso não é para mim. Eu É disse, para todos, é só eu treinamento. digo, olha, É. quando eu digo assim, aquilo não é para mim, eu estou a dizer, como o universo não ouve o não, sabes? Descai o não, ela está a dizer aquilo é para mim. É para mim. Quando eu resisto a uma coisa, quando eu renego a uma coisa, tudo aquilo tudo aquilo que eu resisto persiste. Só. Persiste. E o Jung que fala isso, que É, é é total do Jung. O Jung fala isso, que nós precisamos mergulhar profundamente nas nossas sombras e colocá-las para sentar ao nosso lado, para que a gente pare de renegar tudo isso que causa medo, causa pavor, que causa aversão em nós, porque só assim a gente consegue avançar. A é gente verdade. consegue assumir a nossa luz. E quando uma mulher quer trabalhar, quer se, né, quer conectar-se consigo, quer crescer, quer evoluir, quer, sei lá, ou quer curar, quer libertar, muitas outras coisas, tem que se permitir a ir a esse caos, tem que se permitir a ir a essa sombra para estar consigo. Só assim é que É que a Fênix ressurge. exatamente. Senão a coisa não funciona. E nós somos esse simbolismo. E as mulheres querem muito isso, mas depois fogem completamente sabes, fogem como se fosse. Fogem, simplesmente fogem. A covardia, exato. E dá trabalho olhar as emoções, conhecermos-nos, lidar com o nosso estado de lado sombra, dá muito trabalho.
O conhecimento é dar trabalho, não é? E aí, quando as pessoas reclamam que dá trabalho comer saudável, dá trabalho fazer exercício físico, dá trabalho olhar para as emoções. Aí eu falo, qual trabalho você quer ter? O trabalho de fazer esse mergulho em si mesma e nas mudanças que você precisa, na responsabilização de uma mulher adulta que vai lidar com as consequências dos comportamentos, ou você quer ter o trabalho de ficar consertando o evitamento, a anestesia, essa superficialidade? Porque isso também dá trabalho. Claro Ficar na sombra dá muito trabalho. que dá muito trabalho, assim como o sucesso dá trabalho, fazer dinheiro dá trabalho, isso dá tudo trabalho, Tudo porque é trabalho. há Viver aquela é trabalhoso. a sorte é feita de quê? De muito trabalho, não é? As pessoas têm muita mania de, ai, teve sorte. Não, a sorte dá trabalho, sabem? É mesmo assim, a sorte dá muito trabalho. Então, se nós queremos ir para um patamar, e o trabalho vem alegado a uma coisa muito, muito importante hoje em dia, a responsabilidade, que é o que nós não queremos. Nós não queremos ser responsáveis. Nós queremos estar na criancinha. Nós queremos que façam por nós, não queremos ser nós a fazer, não é? E aí é nas nossas dores lá da nossa criança que, que, que isso, que, não é? Que nós não queremos responsabilidade. Quem não tem responsabilidades ou quem não quer responsabilidades são as crianças, porque ainda não têm idade. Então, e depois aí vem todo um outro conjunto. Exato. Olha, Lídia, eu adorei, amei esta conversa, foi tão boa, sabes? Quero agradecer-te mesmo do fundo do coração. Eu vou deixar esta live gravada para que outras pessoas possam ouvir e até vou partilhar, porque acho que foi tão importante, ainda que tenhamos tido pouca adesão à live, não interessa, está tudo certo, que eu ouvi o Tá que eu ótimo. Foi tinha ótimo. e esteve presente quem tinha que estar. Mas eu acho que é muito importante. Eu acho que estas conversas cada vez mais são importantes, são tomadas de consciência. Então eu quero agradecer muito também a quem esteve aí a ouvir-nos, quem partilhou e participou. E mesmo muito, muito obrigada. Olha, dá-me aí uma última. Sim, o Olha, que é amiga, eu quero agradecer muito, muito pela oportunidade de partilhar os meus conhecimentos, mas, sobretudo, eu quero te parabenizar pela sua coragem, pela sua iniciativa, pelo seu trabalho brilhante, porque eu sei a sua capacidade de transformação e de revolução entre as mulheres, nessa sua missão, nessa jornada de ser mentora de mulheres. É um trabalho incrível e que o mundo precisa, então não desista jamais, por mais que seja difícil, que os obstáculos e os trabalhos da vida aconteçam aí para tentar nos desviar, siga firme, porque o seu trabalho é muitíssimo importante. Então, muito obrigada. eu é que agradeço Sigamos juntas. também ter fazeres este reconhecimento, porque é uma coisa que eu amo fazer, sabes? E a mim não me soa um trabalho, soa mesmo, é uma coisa que me dá prazer fazer mentoria com mulheres, guiar mulheres, orientar mulheres, o que quer que seja, é uma coisa que eu faço de satisfação. E é isto, eu também, claro que todas as mulheres gostam de crescer e ter resultados e essas coisas todas, e que todas nós trabalhamos para isso também, não é? Mas o essencial para mim, além de tudo, a primeira razão é o servir, sabes? Eu acho que o servir, e se de alguma forma a minha alma e eu escolhi fazer isto, é porque esse faz parte, eu escolhi isto como profissão. E eu costumo dizer que todos nós temos um propósito e uma missão, não é? É claro que isto a internet está um bocadinho farta do propósito e da missão, e eu também compreendo isso, mas nós pensarmos que aquilo que nós escolhemos fazer profissionalmente que ajuda a contribuir para o nosso propósito e para a nossa missão, porque ainda vejo muitas pessoas às vezes à procura de um propósito e missão, e achar que é profissional, que passa pelo profissional e não passa, não é? É muito superior. A nossa missão é ser quem nós somos destinadas a ser, e você faz isso muito bem, porque o seu trabalho é você inteira. Sim. Eu Obrigada aprendo pelo muito. amor, Beijos. outra Beijos, pessoal. Muito obrigada. descansa e obrigada, está bem? Porque em breve também vamos ter novidades. Quero, quero, quero. Não, nós vamos ter Beijos. novidades, nós vamos ter novidades. Ai, é verdade, é verdade. Não pode spoiler. Spoiler. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.